Na Igreja Adventista existem 4 tipos de membros. Estes definem de forma muito clara a influência que a organização exerce sobre ele e sobre suas igrejas locais. Cada membro tem sua própria personalidade adventista. Para você que não faz parte do adventismo, ou não conhece, ou nunca parou para pensar nessa denominação, pode até soar estranho imaginar milhões de membros com personalidades de fé distintas, convivendo embaixo do mesmo teto institucional. Mas acredite se quiser, isso é possível. Cada membro adventista acredita em porções diferentes das doutrinas defendidas pela organização. O melhor exemplo que eu posso dar é do buffet chinês. Quando você visita um buffet chinês ou o famoso restaurante por quilo chinês, você se depara com dezenas de seções divididas em centenas de subestações, contendo um mundo gigantesco e diversificado de opções gastronômicas. É praticamente impossível comer de tudo, mesmo sabendo que se você pagar apenas um único valor, você poderá comer o quanto quiser. A Igreja Adventista possui 28 doutrinas fundamentais. Elas são a base por onde todos os membros batizados devem estabelecer a sua experiência religiosa. Se compararmos as 28 crenças fundamentais com um restaurante chinês de quilo, você vai automaticamente perceber que nem todas as pessoas irão consumir, ou melhor dizendo, acreditar, crer ou ter fé em todas as 28 doutrinas propostas pela Igreja Adventista. Resumindo, o que o Adventista faz de forma consciente ou subconsciente é basicamente se batizar e em seguida, no decorrer de sua experiência no Adventismo, aderir às crenças que fazem mais sentido e descartar aquelas que pessoalmente não fazem diferença. O resultado disso é uma comunidade global de crentes que não se relacionam com todas as doutrinas ou que não se enquadram automaticamente em todas elas. Portanto, o resultado disso é a criação de 4 grupos distintos, e nesse vídeo nós vamos explorar cada um deles. Mas antes, para que você entenda na prática como cada um desses 4 grupos pensa e se comporta, nós criamos uma ilustração bem simples, ou um cenário para facilitar ainda mais a sua compreensão. Decidimos usar um exemplo único, que irá distinguir ou diferenciar os 4 grupos de adventistas que você vai conhecer. Esse exemplo tem como objetivo único revelar como cada grupo pensa e se relaciona com o cotidiano da igreja. Vamos então à nossa ilustração. Uma mulher cantando no louvor da igreja, vestindo calça e usando brincos. Vamos falar do grupo número 1, os adventistas fundamentalistas. Os adventistas fundamentalistas refletem o adventismo no entendimento literal da Bíblia e apenas interpretam o que está escrito na Bíblia através da visão de Ellen White. Eles acreditam que Ellen White é a última mensageira de Deus, antes da segunda volta de Cristo. Geralmente, os fundamentalistas são pessoas mais velhas em sua maioria e com uma carreira no adventismo de muitas décadas. No entanto, muitos jovens nos dias de hoje também podem ser considerados adventistas fundamentalistas. Algumas características desse grupo: eles se consideram como o povo remanescente ou a única igreja correta no mundo. Consideram que a Igreja Adventista é a única igreja representante oficial de Deus na Terra e que todas as outras igrejas são a representação real e literal da Babilônia. Esses adventistas acreditam que o sábado é o selo de Deus e que irá definir quem estará salvo e quem estará perdido. Eles acreditam que não existe salvação sem a guarda completa dos 10 mandamentos. Eles acreditam que católicos e evangélicos irão assassinar adventistas no futuro por causa da guarda do sábado. Eles acreditam que todos os escritos de Ellen White, todos, são imunes a erros e os consideram canônicos à altura da inspiração que os evangelhos na Bíblia receberam. Um adventista do sétimo dia fundamentalista não aceita e nunca irá aceitar uma mulher que use calças na igreja ou execute qualquer função dentro do prédio da igreja com calças ou joias. A reação natural do líder adventista fundamentalista é proibir essa mulher de subir na plataforma e, caso ela insista em subir e cantar, impedir que ela cante novamente. As consequências para essa mulher seriam uma disciplina ou um tipo de afastamento das atividades da igreja por um período determinado ou, dependendo da situação, a proibição completa sem tempo determinado. Para um fundamentalista,
Todas as decisões e interpretações da experiência religiosa e da vida passam pelos escritos de Ellen White e pelas crenças fundamentais da Igreja. Adventistas fundamentalistas, em sua maioria, são vegetarianos ou veganos, guardam o sábado, se afastam dos frutos do mar, Coca-Cola, café, bebidas alcoólicas e não cozinham após o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Adventistas fundamentalistas acreditam que Jesus irá voltar em sua geração. Os adventistas institucionalistas. Esse grupo de adventistas é bem distinto, pois é composto por pessoas que de alguma forma ou de outra estão ligadas à organização por razões profissionais ou familiares. Os adventistas institucionalistas defendem a instituição a qualquer custo. Muito se deve ao fato de dependerem da organização para o seu próprio sustento pessoal e familiar, mas por outro lado, porque acreditam que a organização é uma força mundial que deve ser defendida e preservada. Geralmente, esses adventistas são pastores, obreiros, colportores, secretários ou secretárias, professores, médicos, enfermeiros e demais profissões que a organização precisa para dar prosseguimento em suas atividades oficiais. O institucionalista e seus familiares são remunerados pela igreja e, em grande parte, desenvolvem carreiras dentro da organização ao longo de décadas. Pastores, por exemplo, que têm familiares dentro de escolas adventistas ou esposas trabalhando para instituições e organizações da igreja, também são considerados como adventistas institucionalistas, pela dependência profissional, como também a conexão religiosa. Repetindo o mesmo exemplo de uma mulher cantando no louvor da igreja vestindo uma calça e usando brincos, o adventista do sétimo dia institucionalista reagiria de uma forma bastante peculiar. Como ele defende a organização e o crescimento da mesma, como líder da igreja local, ele avaliaria a aceitação dessa prática pela igreja, analisaria os votos favoráveis e os contras e somente após identificar a vontade da maioria se posicionaria. A razão principal é porque a igreja precisa continuar de pé e forte, e qualquer crise que venha gerar uma divisão, por qualquer motivo, isso poderia diretamente impactar na atuação, na arrecadação e no crescimento daquela comunidade. Nesse caso, se a maioria da igreja não for contra a mulher cantando de calça e usando brincos, ele também não será desfavorável. Porém, se a maioria da igreja se posicionar de forma negativa, ele irá acompanhar a igreja em sua decisão. Preservação é a prioridade. Os adventistas contemporâneos. Esse grupo de adventistas é bem interessante e muitos acreditam que formam a grande maioria da igreja adventista no Brasil. Esse grupo acredita em crenças específicas da igreja e, ao mesmo tempo, não interage ou se dispõe com doutrinas que não fazem sentido ou não lhe convém pessoalmente. O contemporâneo está concentrado em áreas muito próximas aos evangélicos em comum, como a crença pela salvação pela graça e não pelas obras. Eles acreditam que Jesus irá voltar, mas não compartilham das crenças de decretos dominicais e morte dos sabatistas, incluindo a doutrina do juízo investigativo. A grande maioria dos contemporâneos nunca leu um livro de Ellen White ou se leu muito pouco e não toma decisões em sua trajetória religiosa ou na sua relação com Cristo baseada na opinião de Ellen White ou da igreja. Este grupo gosta de ser adventista, aprecia a comunidade, os valores familiares, gosta da ideia do descanso sabático e dos seus benefícios, mas não considera o mesmo sábado como ponto inerente à salvação. O adventista contemporâneo ele é influenciado pelas artes na igreja, aprecia a música e procura se envolver com a igreja mesmo sem considerar todas as crenças e as propostas. Se uma mulher decidir subir na plataforma e cantar de calça e brinco, isso não será um problema para esse adventista contemporâneo, que não enxerga na aparência uma expressão em si durante a adoração, mas sim o coração. Elementos externos não significam impeditivos para o adventista contemporâneo, que prefere ter a pessoa na comunidade como ela é, do que não tê-la. Adventistas contemporâneos são mais focados em Cristo e constantemente procuram revelar Jesus primeiro antes de mencionar a qual igreja pertencem. Não se consideram parte de um único povo santo e separado, correto, perfeito. Eles creem que a salvação é estendida a todos enquanto existe vida até a volta de Cristo e que ele levará para o céu
pessoas de todos os povos, raças e crenças, e que sim, o adventismo pode fazer a diferença. Os adventistas progressistas ou liberais. Esse grupo de adventistas é focado em alcançar a todos, falar com todos e se expressar através de todos os canais possíveis para revelar Cristo. Não estão ligados e atuantes em apenas uma igreja e um endereço. Geralmente, eles estão envolvidos em iniciativas sociais, de artes, de interatividade cultural e através desses núcleos compartilham daquilo que acreditam. Eles veem valor na organização adventista, no entanto, eles acumulam experiências religiosas num campo doutrinário mais amplo que não está pré-determinado e que não está fechado ou separado. Adventistas progressistas transitam em grupos que não são comumente vistos em igrejas da organização por razões óbvias das doutrinas da igreja, incluindo LGBTQ+, moradores de rua, usuários de droga, indivíduos excluídos da sociedade comum, incluindo pessoas com perfis não ortodoxos, que são alcançadas por esse grupo em ambientes distintos do convívio comum do adventista. Progressistas defendem pautas que abrangem a sociedade como um todo, justiça e meio ambiente, são em sua maioria influenciadores e conseguem transitar com facilidade entre uma diversidade de camadas da sociedade que muitas vezes não são alcançadas através dos métodos tradicionais. Os adventistas progressistas não consideram joias, brincos e calças como impeditivos para adoração e louvor e nunca tiveram dificuldade em participar de um culto onde pessoas de regiões, idiomas e culturas diferentes estivessem expressando seu louvor a Deus. Como os contemporâneos, os progressistas também valorizam o adventismo em diversos pontos, mas não seguem as suas crenças, quando as mesmas impedem que eles vivam uma religiosidade aberta e conectada a todos. Portanto, como você pode notar, a influência de Ellen White sobre os 4 tipos de adventistas do sétimo dia varia de acordo com o grupo que o membro está inserido. Ela e seus escritos têm mais força nos primeiros 2 grupos, enquanto no terceiro e no quarto, a voz dela praticamente já não existe. Os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia são pessoas como eu e você, que possuem seus desejos, seus medos, seus sonhos, e muitos deles preferem dar à organização o direito de interpretar as melhores práticas da vida através de sua literatura e de suas doutrinas. Outros, no entanto, preferem conduzir a sua vida olhando apenas para Cristo, enquanto os demais selecionam o que melhor pode ser usado para o Evangelho do Reino e o melhor que possa ser usado para alcançar o máximo de pessoas possível. Existem 4 grupos de adventistas convivendo embaixo do mesmo teto institucional, e a Igreja Adventista nunca imaginou que esse dia chegaria porque, historicamente, adventistas acreditam que Cristo irá voltar em sua geração. É muito comum visualizar no Adventismo no sétimo dia uma forte crença de que Cristo está realmente voltando. Se você perguntar à maioria dos membros da Igreja Adventista, eles dirão que Jesus irá voltar em menos de 10, 15 anos. Essa é a expectativa da maioria. Se você voltar algumas décadas no passado, você irá notar o mesmo padrão. Adventistas do século XX e em meados dos anos 30 nunca imaginavam que nós estaríamos em 2023 falando sobre a volta de Jesus. Tanto no âmbito pastoral, organizacional e na membresia da igreja como um todo, todos creem que Jesus voltará dentro de alguns anos. Portanto, fica aqui a pergunta: dos adventistas que você conhece, dos seus amigos ou dos seus familiares, ou quem sabe até de você mesmo, em qual desses 4 grupos você se encaixa? Compartilhe, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.